Bom dia, você pode ficar à vontade. Fico até constrangido depois de uma apresentação dessa. Eu já sou meio tímido e envergonhado mesmo, aí ajuda. Mas meu nome é Rafael, casado com a Ida, né? Tem muitas pessoas aqui que me conhecem, mas talvez muitas também não. Tenho 3 filhos, Davi, Natan e a Laís. Davi e o Natan estão lá no sertão, lá em Juazeiro, da Bahia. E a Laís veio com a gente veio para uns dias aqui. Estamos entendendo um processo do Senhor, uma transição de Deus sobre as nossas vidas e viemos pisar na terra novamente por 40 anos. Eu morei aqui, nasci aqui. E por 40 anos eu estive aqui nesse lugar, nessa cidade maravilhosa. Mas há 2 anos e meio atrás eu ouvi o sim do Senhor. E a gente foi a Juazeiro da Bahia. Estamos lá numa base missionária da Missão Nordeste, do Mevan aqui de Itajaí. Pastor Júnior que coordena aquela base lá. E nós estamos lá colaborando com aquele trabalho lá há 2 anos e meio. Talvez tenhamos entendido nesses últimos meses. Talvez o nosso tempo está se fechando lá e viemos para cá para ouvir o Senhor, ter um pouco mais de clareza, talvez retornando para essa cidade maravilhosa aqui. E nessa manhã eu sou grato a Deus, grato ao Abel. Abel é um amigo, realmente. Eu creio que na nossa jornada Deus nos coloca amigos de aliança, que são muito mais que amigos. São aqueles parceiros que a gente pode estar até longe, distante, mas a gente sabe que a gente tem um amigo que a gente pode contar a qualquer momento. Esses são amigos de aliança da jornada, na caminhada. Eu creio que não é só por uma amizade, mas é o Espírito, é o Senhor que nos conecta nisso. Eu queria nessa manhã falar também, não como um pastor local, mas alguém que fala não para uma igreja local também, mas alguém que fala para uma cidade. Eu sou visitante aqui hoje, amém? E como missionário no campo, eu queria comunicar algumas coisas a respeito que, de alguma forma, eu conheço o contexto da nossa cidade, do evangelho que domina aqui. E eu queria comunicar algumas coisas a respeito daquilo que o meu coração sente sobre esse lugar, daquilo que o Senhor também, eu creio que quer comunicar às nossas vidas. Eu gostaria de falar um pouco sobre martírio nessa manhã. E martírio nada mais é que renunciar a si mesmo. Toda vez que a gente fala sobre martírio, a gente vem na nossa mente alguém sendo decapitado, alguém sendo cortado a cabeça, alguém sendo morto, né? E a gente sempre coloca martírio como essa expressão que, né, cruel e perversa. Mas, de certa forma, martírio nada mais é do que tomar a sua cruz, negar a si mesmo todos os dias, como Lucas 9, 23 vai falar. Se você quiser abrir, Lucas 9, 23, vai falar de negar a si mesmo todos os dias. Tomar a sua cruz. Fala assim, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus ali estava falando aos discípulos. E em Lucas 14 também, se você quiser abrir, nós vamos ler também, para depois nós entendermos e construirmos juntos aqui. Lucas 14, no versículo 25 em diante, vai falar da parábola de ser discípulo de Jesus. Se você realmente quer ser um discípulo de Jesus, ele vai nos dar algumas instruções aqui a respeito disso. E vai falar assim: ora, há como ele uma grande multidão, voltando-se disse: se alguém vier a mim e não abandonar seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
Nós estamos lendo a Bíblia e Jesus falou sobre isso. Alguém que não leva a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Novamente, Jesus fala sobre isso. Pois qualquer de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro em fazer contas, gastas, para ver se tem como acabar. Para que não aconteça, depois de haver posto os alicerces, e não há podendo acabar. Todos os que viram começaram a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo a uma guerra, planejou contra outro rei, não se assentou primeiramente um conselho sobre com 10.000 pode sair ao encontro de quem vem com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda um embaixador, pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo o quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, eu acho que esse texto, a gente não precisa nem falar muito, ele próprio se expressa, né? E eu gostaria de compartilhar esse texto porque ele faz parte desse meu chamado, desse meu ouvir a voz de Deus para estar lá no sertão. Em 2021, o Senhor falou muito forte comigo sobre esse texto aqui. E esse texto aqui vai falar de alguém que precisa fazer conta realmente, que precisa ponderar. Que ele fala sobre um construtor que vai edificar uma casa, né, um edifício, e ele diz assim: olha, se você, antes de começar a planejar, você faça a conta para ver se você vai começar e concluir. Por quê? Porque se você não concluir, talvez as pessoas podem olhar para você e rir, e zombar de você. Da mesma forma, ele fala e nos dá um exemplo de um rei que foi para a guerra. E se ele não fizesse conta, se ele não fosse olhar o adversário que estava vindo, ele estava indo com 10.000 e o adversário estava vindo contra ele com 20.000. E ele diz: epa, eu preciso ir lá e pedir paz, porque eu não vou vencer, e são o dobro maior do que eu. Então Jesus está nos dando um exemplo aqui a respeito de alguém que precisa fazer conta. Conta para quê? Conta para ver se realmente nós vamos querer ser discípulos de Jesus. Se nós estamos dispostos a assumir essa responsabilidade e esse compromisso que Jesus está nos chamando, de ser discípulos, de renunciar à nossa própria vida para viver a vida dele. Abel aqui iniciou o culto falando a respeito de que nós não viemos aqui para receber algo. Foi o Provérbios, ele falou, capítulo 4, e ele comentou que ele diz: nós viemos aqui para entregar algo a Deus. Porque o culto, ele fala sobre entrega, sobre sacrifício. E nós temos uma tendência nos nossos dias de hoje a viver um evangelho centrado em nós mesmos. O evangelho hoje é muito mais em mim mesmo do que no Cristo. As palavras motivacionais, as mensagens que têm sido pregadas e o que nós temos visto nesses dias é um evangelho centrado nas pessoas. E as pessoas querendo um evangelho para si, querendo ser alimentadas disso. E em Mateus 24, quando Jesus vai falar a respeito dos últimos dias, e ele vai dizer assim: olha, isso aqui vai acontecer nos últimos dias. Para mim é uma introdução, você quer entender sobre o fim dos tempos, leia Mateus 24, é uma introdução de como vai ser. E a primeiro ressalto, como prioridade, Jesus nos deixa assim: ei, cuidado com o engano. É como se fosse o primeiro mandamento e o mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Viver esse mandamento, ele deixa como primeiro. E em Mateus 24, Jesus deixa como primeiro também: cuidado com o engano. E o segundo versículo, ele vai falar assim, depois de você ter cuidado com o engano, ele diz: por quê? Porque haverá falsos cristos, pessoas ungidas que enganarão a muitos. E a gente tem uma tendência também, quando a gente fala sobre um falso Cristo, de uma pessoa que vai enganar. Aqui no Brasil a gente conecta o Henrique Cristo, né? A gente nos conecta a esse cara já, né?
Mas não, uma pessoa ungida de Deus pode ser eu. Eu fui uma pessoa que foi consagrada e ungida de Deus. E eu uso o microfone para falar do nome do Senhor. Então tem muita gente usando o nome do Senhor também, que foram ungidas pelo Senhor, mas às vezes não estão falando adequadamente o evangelho verdadeiro. O evangelho que nós precisamos entender, que nós estamos aqui é para perder. Nós estamos aqui é para nos submeter a que Deus falou. Nós estamos aqui e nós estamos mais à procura da felicidade. Nós viemos para os cultos mais para Deus resolver os nossos problemas do que nós querer a Deus realmente. Há uma facilidade e um engano talvez entrando no meio nosso que nós não percebemos. Porque nós queremos muito mais que Deus resolva os nossos problemas do que nós queremos a Deus. Eu não estou falando aqui simplesmente para vocês, como eu falei aqui no início. Eu creio que eu estou falando para potestades e principados aqui, para que o governo do Senhor, para que o entendimento dos céus venha sobre as nossas vidas, sobre esse lugar, sobre Brusque e cada um de nós. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos aqui é para perder, é para morrer. Quando Deus me deu essa palavra em 2021, talvez eu estava esperando esse momento durante muitos anos. E eu vou te falar que talvez não seja errado, mas a tua prioridade precisa ser o Senhor. O que você não priorizar o Senhor, você está construindo um falso ídolo. Porque nós falamos de idolatria, e geralmente idolatria é uma imagem, a gente sempre nos remete a isso, idolatria é isso, mas eu vou te dizer uma coisa, que nós temos uma fábrica de ídolos dentro de nós. Nós idolatramos muitas coisas dentro do nosso interior. Nós idolatramos às vezes um celular, nós idolatramos um carro, nós idolatramos coisas. E o único que deve ser adorado e idolatrado é Cristo. Então nós temos essa tendência, né? Em 2021 eu recebi essa palavra e eu estava talvez vivendo um dos melhores momentos meu como empreendedor. Eu tinha na época uma empresa de madeira, que eu extraía madeira e vendia aqui em Itajaí para o porto, e eles faziam exportação. Eu estava fazendo um loteamento aqui na Guabiruba, e eu estava mexendo com carro também, que eu sempre mexi com carro minha vida inteira. Então eu estava tocando basicamente 3 empresas, estava congregando, era pastor de uma igreja também, estava tendo uma vida super boa e agradável. Mas Deus me disse através dessa palavra: assim pois, qualquer que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E quando Deus falou isso comigo, eu disse: Senhor, mas o que é? O que tu queres? E Deus nos deu uma palavra para que a gente fosse para o Nordeste, para Juazeiro, o lugar deserto, talvez o deserto do Brasil. Eu estou numa região árida, do sertão mesmo, a região mais seca do Brasil. É conhecido como deserto brasileiro, Juazeiro da Bahia. Tudo lá é por irrigação que puxa do Rio São Francisco, plantações, frutas. É o maior polo de exportação de fruta do Brasil. As melhores frutas do Brasil, elas saem de lá, porque não chove lá. Lá é seco, a terra é seca. Mas eles fazem plantação por irrigamento, gotejamento, né, que é mangueiras que puxam água, bombeiam água, e gotejamento, como Israel. O método deles de plantação é igual ao de Israel, gotejamento também. Então tudo que tu planta lá, ele dá em abundância por causa do sol é muito quente, a terra é muito boa, e a quantidade de água é o necessário para a fruta poder produzir. Então é uma coisa incrível, ao mesmo tempo que tu vê, né, um deserto que não tem nada, tem cactos lá, né, e daqui a pouco tu olha uma plantação lá dando frutos e frutos e frutos. Então é muito interessante aquele lugar. Mas aquele lugar também é um lugar deserto. E nós fomos debaixo de uma palavra relacionada
Aqui eu ministrei muito aqui, falando sobre João Batista. João crescia e se desenvolvia no deserto. João era alguém que queimava, né, pelo Senhor, pelo seu retorno, e um percursor que abria um caminho para Jesus. Abel sabe muito disso, talvez todas as minhas palavras que eu ministrei no Copab foram falando a respeito de João Batista. Eu falava de algo talvez que eu nem entendia muito, mas daí então Deus me leva para um lugar deserto para iniciar e forjar a minha vida, a vida da minha família, e nós estamos lá durante 2 anos e meio. Agora tu imagina só, o meu contexto era esse, vivendo aqui, 3 empresas, acelerado, uma loucura, não tinha tempo para nada. E aí Deus me pede tudo isso, essas coisas externas. Para tudo, vende tudo, deixa tudo aqui e vai para o lugar que eu te enviei. Ele também falou sobre Gênesis 12, sai da tua parentela. Piada interna. E nós fomos, irmãos. Em 2022, em janeiro de 2022, a gente colocou nossos pés. Eu fechei a minha empresa de madeira, fechei a empresa de carro. Eu parei com o loteamento lá, que eu estava fazendo. Eu parei tudo, irmãos, e eu fui para o deserto, como se diz. Chegando lá, eu tive uma das maiores crises interiores minha. Porque alguém que estava numa velocidade total, andando a 200 por hora, chega lá, senta com o pastor Júnior, ele diz, o que eu vou fazer? Eu vim aqui para trabalhar, né? E ele diz, não, vai para casa, fica em casa. Fica em casa, é um tempo teu, da família, dos filhos. Fica em casa. É um tempo de você se aprofundar no Senhor, de buscar a Deus, ter um momento com o Senhor. Eu disse, não, mas eu vim aqui para trabalhar. Eu preciso fazer alguma coisa. É uma necessidade, né? A gente fala lá na Missão Nordeste que se descansar fosse fácil, não era mandamento, Isabel. Por isso que Deus nos deixa um dia de descanso. Porque para nós há uma facilidade em fazer, executar. Talvez a gente viveu nesse contexto, a nossa terra aqui é muito sobre isso, né? Sobre o trabalho. Mas a gente precisa encontrar esse lugar de descanso. E daí foram 90 dias que Deus realmente me matou. Literalmente me matou. Porque eu vivi uma crise que eu não sabia se eu ia explodir dentro de mim, o que estava acontecendo. E Deus foi devagarzinho, né, ministrando ao meu coração, devagarzinho foi me revelando, se revelando também os seus planos. E nós ficamos praticamente 1 ano sem fazer nada lá. O primeiro ano nosso foi um tempo nosso, meu, da minha esposa, dos filhos, né, um tempo realmente do Senhor. No segundo ano, a gente veio para cá de férias, né, passamos as férias aqui, e quando nós estávamos pegando o avião para voltar para lá, Deus me deu essa palavra e falou ao meu coração, aquele que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E eu disse assim, Senhor, mas essa foi a palavra que o Senhor me trouxe até aqui, eu já renunciei minhas coisas fora, eu larguei a empresa. Sabe, irmão, aquele momento que tu sonha de empresário, de alcançar, eu estava vivendo aquele momento, no meu primeiro ano, e eu precisei largar a mão daquilo para obedecer a voz do Senhor. Mas no segundo ano foi diferente, porque já não era mais coisas externas, era coisas internas, era ídolos internos. Como eu falei, nós somos uma fábrica de ídolos, que nós temos uma tendência a idolatrar coisas muito facilmente, a idolatrar pessoas, né, a idolatrar o trabalho, que eu sou bom nisso aqui, que eu faço. Sabe, nosso coração, ele pode ser enganoso. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí Deus começou a quebrar o meu coração, nesse segundo ano. E sabe como Deus quebrou o meu coração? Nós temos aqui Casa de Oração Internacional, na Limeira, Fazenda Canaã, talvez a maioria conhece, meu pai é o pastor Fischer, e nesses
a gente começou o nosso trabalho, eu comecei o meu ministério trabalhando com obra social, ajuntando morador de rua, levando para casa de recuperação, cuidando dessas pessoas, entregando sacolão, cesta básica, obra social. Comecei o meu ministério fazendo isso. E quando eu cheguei lá no segundo ano, o Júnior me chamou e disse assim: Rafa, tu vai coordenar a assistência social da Missão Nordeste aqui. Eu digo, uau, mas começar de novo? Lá no começo de novo? Porque nós temos casa de recuperação lá, e aí eu precisava ir lá cuidar da casa de recuperação. Então eu disse, eu saí de Brusque fugindo de uma casa de recuperação, tu me leva lá para a Bahia para me cuidar de casa de recuperação? Eu não estou acreditando nisso. E aí eu digo, cara, Senhor, quebrando ídolos internos, eu me rendendo ao Senhor. E nós começamos então no segundo ano a trabalhar com casa de recuperação. Nós temos uma casa lá, Casa do Oleiro, em Casa Nova, a qual tem 2 pastores que estão lá fixos, e toda semana eu sento com esses pastores e a gente senta e tem um tempo e ajuda a coordenar e executar aquele trabalho lá. Toda semana, todo sábado do mês, a gente tem um trabalho com morador de rua. A gente faz lá é o cuscuz, né? O famoso cuscuz. Aqui o pessoal nem conhece muito. A gente faz um bacião de cuscuz e vai para a praça e prega o evangelho lá e toma um café com eles. Literalmente um café. Nós levamos mesas, botamos nas praças, sentamos lá com eles, conversamos e falamos do amor de Jesus para eles, tomamos um café lá com eles, todo sábado de manhã. E aí, um dos trabalhos que mais me marcou foi o lixão. É um lixão de Sobradinho, onde tem todo o lixo da cidade, não é que nem o nosso, que é um recicle organizado. Lá é o lixão mesmo, onde os caminhões vão lá, jogam todo o lixo da cidade, a céu aberto. E nesse lixão há umas 8, 10 famílias que moram lá. E nós estamos toda semana lá também com eles, discipulando, falando do amor de Jesus, levando uma cesta básica, mas o mais importante é sentando na mesa e colocando Cristo naquele lugar. Colocando Cristo, que Cristo seja revelado. E para a glória do Senhor, fazem 30 dias agora, nós tiramos uma pessoa de lá, porque não é sobre o local. Eu creio que aquilo ali pode ser um local de trabalho, sim. Mas o contexto lá é um contexto de escravidão, de espiritual, a qual Satanás realmente escraviza eles, e eles não conseguem sair de lá. Tem pessoas lá que nasceram lá dentro e hoje estão 30 e poucos anos, e eles estão 30 e poucos anos lá, morando e vivendo naquilo, sem nada, irmãos, sem nada. Então eu creio que é um caminho que foi aberto nesses dias, e nós estamos ajudando essa mulher, que nós tiramos desse lugar, alugamos uma casa para ela, ajeitamos uma casinha para ela. É uma casa de taipo, irmão, não sei se vocês sabem o que é isso, mas é uma casa de barro, feita de madeira juntada no chão do sertão, madeira seca, e ela está morando lá. A nossa base é no Horto, é um povoado que há 10 anos atrás, quando ela começou esse trabalho, a maioria das casas ao redor era tudo taipo, não havia água encanada. E nós também temos uma igreja local lá que nasceu nesses últimos anos, 2020 para cá, nasceu uma igreja local, a qual também a gente faz parte, porque nós cremos que o que Deus vai fazer é a partir da igreja dele. Talvez nasceu como uma instituição aquele lugar, mas hoje é uma igreja. Então nós entendemos que a partir das Escrituras, o que Deus vai realizar e que Deus vai fazer na terra nos últimos dias é através da igreja dele. É uma igreja que está pronta a viver para ele. Eu só contei essa introdução falando um pouco de mim, que eu queria entrar no texto, amém? Eu queria ler 2 Timóteo capítulo 3, um dos textos que tem me fascinado,
nesses últimos dias, que Paulo vai falar a respeito de um tipo de pessoa, que eu iniciei falando sobre isso. E daí, para concluir, nós estamos lá, então, desde o ano passado, esse ano, estamos lá trabalhando com assistência social. A gente distribui mais de 20, 30, às vezes até 40 cestas básicas por mês, tanto para o Lixão de Sobradinho, quanto o próprio povoado, onde a gente tem a nossa base também, as pessoas necessitadas e que precisam, né? Agora, eu sou muito impactado por aquele povo, irmãos. Eu nunca vi um povo tão acolhedor. Eu nunca vi um povo tão dado. Sabe, irmãos, nós temos uma estrutura ali, trabalhamos com centro de recuperação na Fazenda Canaã. E se a pessoa tiver condições, a gente cobra uma mensalidade de 300, de 600 reais. Se tiver como ajudar, ajuda. Mas, para falar a verdade, ninguém ajuda, irmãos. E lá também, nós cobramos uma mensalidade de 300, de 600 reais. E se a pessoa tiver como ajudar, ela ajuda, porque a despesa hoje é muito alta. Mas sabe o que é aquelas famílias levar aquelas pessoas, aqueles dependentes químicos, vamos colocar assim, né? E elas morar em casa de taipo, mas todos os meses elas levar a mensalidade do 300 reais. Sabe? Tem pessoas que vai visitar os filhos ali na Fazenda Canaã, em Brusque, eles vão com essas HRV nova, carro do ano, e eles não conseguem ajudar com 300 reais, com 500 reais mensal, porque não podem. Aí eu pergunto para vocês, o que é isso? É que não podem mesmo, ou é uma mentalidade escrava? Deus tem me matado lá realmente. Esses 2 anos e meio, a minha cabeça tem mudado muito, sabe? A minha paixão pelo Senhor tem mudado. Eu sou um cara apaixonado pelo Senhor. E eu renunciei muita coisa na minha vida, talvez coisas que as pessoas sonham para ter, eu entreguei por amor a Ele, porque eu encontrei um tesouro. Sabe? Sabe aquela passagem, Abel, que o cara vendeu tudo que tinha, comprou um campo e está cavando fundo? Porque ele encontrou um tesouro. Esse tesouro é Cristo. Irmãos, essa vida é passageira. Eu estou falando aqui sobre martírio e renúncia, para que nós possamos voltar a viver o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que nos trouxe até aqui. Sabe, o Evangelho dos apóstolos que deram a sua vida, o amor de Jesus, que entregaram, que não se negaram, que deixaram de viver para Ele. Eu estou falando sobre esse Evangelho, eu creio nisso. Eu creio que há um povo remanescente nisso, que Deus vai levantar nos últimos dias, que não se venderam, que não se perderam. E eu falo isso para a igreja de Brusque nessa cidade. Essa cidade precisa ser transformada, ela precisa voltar ao verdadeiro Evangelho. Esse mundo capitalista que nos consome nesse lugar, precisa ser quebrado isso, e quem vai quebrar isso é a igreja do Cristo. São homens e mulheres de Deus apaixonados por Ele, que deixarão de viver as suas vidas para viver para Ele. Sabe, eu creio nisso e eu vivo para isso. A nossa base de missão lá é Maranata, a música que nós cantamos aqui. Porque uma das frases lá é que nada está bem aqui. E nada vai ficar bem aqui nessa terra até que Ele venha. Maranata. Sabe, é sobre Ele. É sobre Ele. Há um tipo de pessoas que Paulo vai falar em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1.
sabia que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Quais são os dias? Sim, os últimos, os nossos, dias atuais. Porque há pessoas que amarão a si mesmo e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosos, zombarão de Deus. Desobedecerão a seus pais. Serão ingratos e profanos. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão uns aos outros. Não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão amigos, serão imprudentes, cheios de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe disso. Sabe, Paulo, há 2000 anos atrás, estava falando a respeito do nosso contexto de dias atuais. Nós somos fabricante de ídolos. E nós nos amamos, sabe, irmãos? Como eu sou bom. Querido, nós estávamos condenados ao inferno. Todos nós. Todos estavam condenados ao inferno. Todos estão. Porque o nosso coração é ruim. Nós pensamos coisas maus uns dos outros. Nós desejamos mal uns dos outros. Sabe, se alguém dá um tropeção em nós, ou passa a perna em nós queremos reivindicar no mesmo momento, porque o nosso coração deseja isso e é mal. Então há uma tendência, a um tipo de pessoa dos últimos dias que Paulo descreve como serão amantes de si mesmo, que amarão mais ao dinheiro do que as pessoas. Sabe, eu não sei, mas eu olho para isso e eu vejo talvez a nossa realidade hoje. E eu não falo de uma realidade que talvez esteja daquela porta para fora, não. Eu falo de uma realidade da igreja do Cristo, que talvez vive muito mais centrada em si mesmo do que ao próximo. Está muito mais preocupado em si mesmo do que ao próximo que está ao nosso lado. Sabe, pula 1, Timóteo 4, versículo 1. Eu vos digo solenemente, na presença de Deus, do Cristo Jesus, que um dia julgará os que vivem mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Nada está bom aqui, irmãos. Só vai estar quando Ele estabelecer o seu reino. Por isso que toda a nossa expectativa, Abel orou por isso. A nossa expectativa não está num político que vai transformar a nossa cidade, não está num presidente que vai transformar o Brasil, não. A nossa expectativa está naquele que voltará. A nossa esperança não está na quem nós podemos olhar hoje, mas está naquele que voltará. Porque Ele vai trazer justiça e juízo. É o único que pode e que vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. É o Cristo. Pregue a palavra, capítulo 2. Estejas preparado por qualquer ocasião, seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraja com paciência o bom ensino. Pois virá tempo em que as pessoas já não escutarão ensinos verdadeiros. Seguirão seus próprios desejos, buscarão mestres que digam apenas aquilo que elas querem ouvir, rejeitarão a verdade, correrão atrás de mitos, mas vós, porém, não. Deve manter sobriedade em todas as situações, não tenham medo de sofrer, não tenham medo de sofrer.
A Bíblia está falando isso. Trabalhem para anunciar as boas novas e realizar todo o ministério que lhe foi confiado. Irmãos, Deus me deu uma medida, talvez não seja a sua. Deus me mandou entregar algumas coisas, sim, talvez não seja a sua medida isso. Mas talvez tem muitas coisas dentro de você que você precisa entregar. Muitos ídolos no seu interior que você cultiva, que você precisa renunciar. Rafa, mas a igreja aqui do lado faz isso, a igreja lá faz aquilo. Sabe o que Paulo nos ensina aqui no versículo 5? Eles podem, vós porém não. Eles podem. O mundo pode fazer? Pode. A igreja faz? Pode. Pode. Mas sabe o que Jesus fala para mim e para você? Vós não. Você não. Você não. Irmãos, nós andamos na contramão, sim. Está todo mundo indo a água abaixo, rio abaixo. Nós estamos subindo o rio acima. Nós estamos cavando um poço. Porque nós encontramos o verdadeiro tesouro, e o tesouro é Cristo. É sobre Ele. Sabe, o Evangelho não é sobre mim, não, irmãos. Eu não sou bom. Eu não sou bom, não. O Evangelho é sobre Cristo. Porque Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Então, irmãos, Paulo nos exorta a respeito de um tipo de pessoa que vai viver os últimos dias. Mas Cristo nos diz de um tipo de pessoas. Então, se esse tipo de pessoa não é a igreja do Cristo, há um tipo de pessoa que é a igreja do Cristo. Aqueles que entregarão a sua própria vida, tomarão a sua cruz diariamente e viverão para Ele. Não tenha medo de sofrer. Não tenha medo de morrer, irmãos. Porque hoje nós estamos aqui muito confortáveis. Meus, que lugar abençoado esse aqui. Que lugar favorável esse aqui. Mas nós não sabemos os nossos próximos anos como vai ser. Se nós vamos poder estar reunidos em 4 paredes como essa. E a igreja ela não está voltada a isso também. A igreja ela está voltada em Cristo e em você. Quando você se torna essa pessoa, quando você se entrega para viver para Ele. Sabe, porque o nosso campo de evangelismo ou de trabalho não pode estar baseado simplesmente nesse local, irmãos. Qual é o teu contexto? Tua casa, família, teu trabalho. Essa é a tua igreja, irmãos. Essa é o teu campo de trabalho para manifestar o Cristo. Sabe, tem pessoas que trabalham junto com você, que estão perdidas, desesperadas, talvez você nem sabe. Precisando ouvir uma palavra. Alguém que clama. Alguém que anuncia. Alguém que não está preocupado com a sua reputação ou o que as pessoas vão falar. Mas alguém que está preocupado a render a sua vida para viver o Cristo. Para dizer que a nossa esperança vai voltar e está breve. Para dizer que Jesus morreu naquela cruz sim para nos salvar. Mas também para anunciar o seu retorno. Que Ele está voltando, Maranata. Maranata tem 3 interpretações hebraicas. Ele veio, Ele está aqui e Ele voltará.
Então, quando nós declaramos Maranata, nós estamos dizendo, ele já veio uma vez. Ele andou no meio das ruas de Jerusalém. É, o Verbo encarnado. Aquele que estava lá em Gênesis, em capítulo 1. Ele foi encarnado e ele andava no meio do povo dele. No meio das ruas de Jerusalém. O Verbo encarnado estava ali. Padeceu, morreu naquela cruz por mim e por você. Mas ele não está lá. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Atos capítulo 3 fala que os céus estão retendo ele, para que ele não venha, para que o tempo se cumpra, todas as coisas aqui na terra, para que ele possa vir. Então a expectativa dele é vir até nós, e manifestar e governar, e reinar sobre aquilo que ele estabeleceu, o seu plano e o seu propósito. E nós, Rafa, nós vamos trabalhar para o plano e propósito dele. Não é sobre o meu ministério, não é sobre aquilo que eu quero, não, é sobre ele todas as coisas, é para ele todas as coisas. Sabe, irmãos, eu não tenho ministério, o meu pai trabalha. João capítulo 5, Jesus fala assim: ei, o meu pai trabalha, e eu trabalho naquilo que ele está edificando, aquilo que ele está fazendo. Eu só falo o que eu ouço do meu pai. Sabe, os filhos maduros, eles são isso. Os filhos, os homens, né? Os homens, eles têm essa responsabilidade de entender que o nosso Pai, o nosso Deus está cumprindo a sua agenda. Deus tem uma agenda, irmãos. Deus está cumprindo uma agenda de Gênesis a Apocalipse, é uma agenda de Deus se cumprindo todos os dias. Nós estamos vivendo a agenda de Deus agora. E nós trabalhamos naquilo que Ele está fazendo. Nós estamos comunicando o que Ele está falando. Porque os filhos maduros têm essa responsabilidade de assumir para si, dizer assim: eu sou esse cara. O meu pai está fazendo algo, eu vou colaborar com aquilo que ele está realizando. Uma vida de martírio. Eu preciso ler isso rapidinho. João 21. Uma das passagens mais conhecidas, quando Jesus pergunta a Pedro se realmente Pedro amava eles, e a gente sabe, por 3 vezes ele responde, e há um contexto aqui, né, de um amor, de outro amor que pergunta. Eu deixo isso para o Aurélio, né? O Aurélio é o professor aqui, né? Não vi ele aqui, não. Tem mais? Mas no capítulo 21, verso 18, vai falar de uma conversa que talvez foi uma virada de chave na vida de Pedro. Sabe, irmão, por muito tempo a gente pode andar com Jesus. A gente começou a ler um texto de Lucas 14 que fala que havia uma grande multidão que seguia Jesus. Em outra parábola, Jesus começa a falar que aquele que não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não tinha parte com ele. Havia uma grande multidão naqueles dias seguindo a Jesus. E uma a uma se afastou dele. Ficou só os discípulos, irmãos. Porque os discípulos são aqueles que entregaram a sua vida para viver para Ele. São aqueles que negaram a sua própria vida, que encontraram a pérola. E ele olhou para os discípulos e disse: ei, e vocês? Não, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? É sobre isso, é sobre ele. E aí Pedro vai falar: eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, João 21, 18, né? Eu estou lendo. E vos digo que a verdade, quando você era jovem, podia agir
como bem entendia, vestia-se, ia onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos uns aos outros, vestirão e levarão para onde não queres ir. Jesus disse isso para informar como tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse: siga-me. Há um prazer no martírio. Há uma alegria no martírio. Que nós como igreja, nós não entendemos isso. Há uma alegria em você deixar a sua vida e viver a vida para Ele. Sabe, Pedro aqui, 3 anos e meio, viu milagre, viu sobrenaturais, mas teve um momento, um pouquinho antes disso, que Jesus olha para ele e diz: ei Pedro, tu vai me negar, cara? Porque às vezes a nossa fé está baseada em nós mesmos. Então nós nos baseamos naquilo que já fizemos, nas nossas renúncias, nas nossas entregas. Ei, se a tua fé não estiver baseada no Cristo, se a tua rocha não for o Cristo, você vai tropeçar, você vai negar, você vai deixar os seus ídolos interiores falar mais alto. Talvez, não sei se você sabe a história, mas Pedro, a partir desse momento aqui, Atos capítulo 1, 2, 3, vai falar de um homem cheio do Espírito Santo, de um homem que não negou a Cristo, de um homem que onde passava a sua sombra curava, porque ele decidiu a partir daqui não viver mais a sua vida. E aqui vai falar de um homem velho, um homem maduro. Esse é o lugar, homens, esse é o lugar que Cristo está nos chamando como igreja, para nós amadurecermos, deixarmos de ser meninos, deixarmos de pensar em si próprio, para viver uma vida no Cristo, se responsabilizar com o que Ele está fazendo. No último dia da sua vida aqui na terra, Pedro foi levado para ser crucificado, e ele olha aquela cruz e diz assim: ei, eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor foi, me crucifiquem de cabeça para baixo. E livros de história falam que naquele dia Pedro ganhou mais almas para Jesus do que a sua primeira pregação, que foram 3.000 homens. Uau! Apocalipse capítulo 20, versículo 3 vai falar que há um lugar especial para aqueles que entregaram a sua vida em martírio por amor de Jesus. Sabe, nós vamos chegar lá no céu e nós vamos ver os discípulos e os mártires que passaram nessa terra e que fizeram com que essa palavra chegasse até nós. Eles vão estar num lugar especial. Porque eles decidiram se entregar. Eu queria que você se colocasse de pé.